Diga comigo, eu vou terminar esse ano com culto de ação de graças. Diga, eu vou fazer cultos para louvar, agradecer ao meu Deus por tudo que o meu Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer na minha vida, ainda este ano, em nome de Jesus. Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Queridos, todos receberam na entrada o propósito da mudança, ok? Está aí com você? O que é isso aqui? Quais são as 3 coisas que você não quer e não vai levar com você para 2026? Quais são as 3 coisas que você está determinado e diz assim: eu vou entrar em 2026, mas essas situações não vão entrar comigo? Será que é possível isso acontecer? Sim ou não? Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem ouviu um testemunho lindo. Em 33 anos, ele dá os anos e os meses da vida dele. Ele nunca teve um final de ano igual ele teve agora por causa de uma oração. Em 33 anos da existência, em 33 anos da vida, ele nunca teve um final de ano como ele teve agora, por conta de uma oração, financeiramente, profissionalmente, por conta de uma oração. Uma pessoa simples, que parecia que ia ser mais um final de ano como o outro, que começou o negócio agora e fechou um contrato de $500 mil. Agora, o ano completamente diferente. Um final de ano completamente diferente. Nós vamos falar hoje, diga comigo, do vale ao manancial. Vamos lá, agora que você já aprendeu, já sabe o que é para falar, então agora você vai repetir com força. Diga, do vale ao manancial. O que a Bíblia diz? No Salmo 84, o salmista diz assim: ao passarem pelo vale de Bacá, fazem dele um lugar de fontes. Vale de Bacá, diga comigo, vale das lágrimas, vale do choro. Mas ele transforma em um vale de fontes, ou de vitórias, que é o vale de Beracá. Bacá é um estilo de vida árido. É um estilo de vida que, como disse, significa lágrimas, vale de lágrimas. Então, você pode ter, a sua mentalidade, ou o seu estilo de vida pode ser o estilo de vida de Bacá, de lágrimas, escasso. Por mais que a gente fale sobre isso, você acha que a igreja só tem vitorioso, gente? Tem gente displicente, tem gente acomodada, tem gente carnal, tem gente que entra por aqui e sai por aqui, mas tem gente que leva a sério. Tem gente que trata com seriedade. Tem gente que vive resquício da velha religião, da velha fé, contando com sorte, não com a fé, contando com alguma coisa vai acontecer só pelo simples fato dele fazer algumas pequenas orações, mas não sai do vale de Bacá, não sai do vale de lágrimas. Deixa eu ensinar uma coisa para você, não faz nem parte do meu tema aqui. Quem foi o maior líder que já houve? Quem foi o maior líder, a maior liderança que já existiu? Você está com medo de falar, então enche o pulmão e diga assim: Jesus. Maior líder, maior professor, maior mentor, maior ensinamento, maior. Teve gente que viveu com ele 3 anos e não mudou nada. Andou com ele, comeu com ele, participou, foi mentoreado por ele, aprendeu, viu milagres com ele, não mudou nada. Terminou mal.
Agora, o problema estava no líder? Não. O problema estava onde? Na mentalidade, no espírito errado que estava ali. Então, a gente descobre que às vezes as pessoas falam assim: ah, se eu tivesse, se eu pudesse, se eu tivesse um pai, se eu tivesse um líder, se eu tivesse uma liderança, se eu tivesse... Não, mentira, não ia acontecer nada. Tem gente que não ia acontecer nada, por conta da mentalidade. Porque eu não estou ali de propósito, eu não estou ali com propósito, eu não estou ali para aprender, eu não estou ali para mudar a minha mentalidade, eu não estou ali para mudar meu estilo de vida, eu não estou ali porque eu quero ser aquilo, eu quero seguir esse espaço, eu quero ser mentoreado, eu quero viver essa fé, eu quero esse poder na minha vida, eu quero viver esse resultado da minha vida. É o famoso assim, não é bem assim. Você vê que o evangelho mudou a vida de todos no tempo de Jesus, de uma boa parte de pessoas que viveram seus milagres, mudou dos discípulos e não mudou de alguns que estavam com ele 24 horas. E aonde estava o erro? Aonde estava o erro? Andando com Jesus, comendo com Jesus e terminar como alguns terminaram, como Judas, por exemplo? Está entendendo ou não? Sim ou não? Por que o senhor está começando por aí? Porque eu quero dar um choque de realidade. Se nada mudar, nada mudará. Diga comigo, se nada mudar, nada mudará. Aqui, ó, começa a mudança aqui, ó. Não tem jeitinho. Eu preciso entrar nesse estilo, nesse modo de vida, nesse estilo de vida. Senão, eu não saio do estilo de vida Bacá e nunca vou para o Beracá, Vale das Bênçãos, o lugar onde o Senhor pôs um fim nos inimigos. Vale de Bacá, vale do choro. Vale de Beracá, vale das bênçãos, das vitórias. O propósito da mudança é baseado, e eu vou te dar, gostaria que você fizesse uma anotação para o seu mês de dezembro, de 7 atitudes que nós vamos, seguindo os passos de Josafá, que nós teremos aqui, dentro de dezembro, do mês de dezembro, dentro do propósito da mudança. Crônicas 20 diz assim: depois disso, os moabitas, os amonitas e com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Diga comigo: moabitas, amonitas e meunitas. Quantos inimigos? 3. Entraram em guerra contra Josafá e informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedim. O versículo 3 diz assim, ó: alarmado ou assustado, com medo, diga comigo, Josafá decidiu consultar o Senhor. Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. O medo, ele pode vir, pode acontecer, assusta. Pô, levanta um problema desse tamanho, 3 problemas desse tamanho, e agora, o que eu vou fazer? Mas decisão é tudo. Decisão é tudo. O texto, o que mais impressiona nessa atitude, nessa história, é quais foram os passos, quais foram as decisões para mudar aquela situação. Então, a primeira atitude, primeira atitude de Josafá que definiu e mudou completamente aquela situação. Diga comigo, decidiu buscar ao Senhor. Presta atenção, não buscou conselheiro, não reuniu seu grupo, não reuniu o exército, não reuniu seus ministros, não reuniu sua equipe, não reuniu só para uma coisa: buscar ao Senhor. Decidiu buscar ao Senhor. Primeiro passo. Você sabe que decisão, diga comigo, decisão são sementes que vão germinar e vão produzir um resultado. Toda decisão é como uma semente. Qual é a minha decisão? O que eu vou fazer?
Segunda atitude, Crônicas 23, versículo 3, diga comigo: e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo, diga comigo, no templo, na frente do pátio novo. Primeira coisa, decidiu buscar ao Senhor. Segunda, abriu um jejum. Terceira, oração, buscar ao Senhor no templo. Foram os 3 primeiros passos. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Presta atenção nessa palavra que eu vou dizer para você. Diga comigo, tudo é liderança. O líder se levantou, todo o reino se levantou. O líder arrastou pelo exemplo. Qual foi a primeira coisa que o líder fez? Decidiu buscar a quem? Todo o resto veio. Todo o reino, de todos os lugares, todas as cidades, porque o líder puxou, arrastou com o exemplo. Todo lugar precisa de um líder, toda família precisa de um líder. Às vezes, quando você vê um negócio bagunçado, é porque está faltando liderança. Precisa de um líder. Empresas precisam de um líder que arrasta com o exemplo. Famílias precisam de um líder que puxa com o exemplo, que arrasta com o exemplo. É quando você começa a mudar as situações, acaba com o caos. Mas quando o líder não assume, o caos está estabelecido. Proclamou um jejum em todo o reino. Mas o que isso tem a ver? É guerra, nós estamos indo para a guerra. Mas como é que você vence uma guerra? Primeiro você vence no mundo espiritual, depois no mundo físico. Aí nós vamos saber o que isso aqui tem a ver. Vamos ver. Terceira atitude, orou e buscou o Senhor no templo. Crônicas 20, versículo 6, diz assim: e orou, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder está em tuas mãos. Ninguém pode opor-se a ti. Olha que declaração, hein? Olha que declaração. Olha que entrega. Não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Diga comigo, tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Não é Deus do Brasil, é Deus do mundo. Ele domina sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. Ninguém pode se opor a ti. Na NAA diz: ó Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa, diga comigo, e não há quem possa te resistir. O que ele está mostrando? A soberania, a grandeza, o poder, a fé que estava dentro dele. Ele estava mostrando a Deus o tamanho do Deus dele. O Senhor é o Deus que domina sobre todos os reinos. Não há quem pode se opor ao Senhor. Rendidos eles creram. A oração que ele fez e declarou: não és tu nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos seus descendentes, os descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, diga comigo em voz alta, diga comigo, se alguma desgraça nos atingir, diga o castigo da espada, seja a peste, diga seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, diga a ele, leva o teu nome, diga e clamaremos a ti, em nossa angústia, diga e tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha o que ele está dizendo: Senhor,
Senhor, foi o Senhor quem disse, nós construímos um templo em teu nome. O Senhor disse que as orações realizadas nesse lugar, o Senhor responderia. Então o Senhor disse, meu Deus, se alguma desgraça vier, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos diante de ti e clamaríamos o Senhor, e o Senhor nos ouviria e nos salvaria. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre este lugar, que é o templo. Os ouvidos do Senhor estão às orações, abertos às orações realizadas. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Diga comigo, quarta atitude de Josafá. Diga submissão total. Nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Se nós pudéssemos vencer, nós já tínhamos ido à guerra. E ele vai dizer isso ainda. Vê agora, eles estão nos retribuindo e vieram nos expulsar da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Olha o que ele diz: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, diga comigo, mas os nossos olhos, vamos, duas palavras, diga comigo, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Submissão total. Senhor, se eu pudesse resolver, tem gente aqui que se pudesse resolver os problemas que está enfrentando, já teria resolvido. Estou certo ou errado? Se pudesse chegar onde você sonha chegar, você já estava lá faz tempo. Se pudesse sair na força do braço de onde gostaria de sair, já estaria longe, vivendo outra realidade. Mas aqui existem exemplos para nós, atitudes que funcionaram e continuam funcionando. Que funcionaram e continuam funcionando. Olha, a semana passada eu fiz uma pergunta aqui nessa reunião, semana retrasada eu acho, né? Que eu fiz uma pergunta. Nós estamos vivendo um tempo, não só no Brasil, mas o mundo, né? O mundo meio que em colapso. E eu fiz uma pergunta aqui. Quem teve um ano de crescimento acelerado, que está vivendo esse ano uma aceleração que não imaginava, uma aceleração, não é o dobro, não é um triplo. Boa parte que está aqui, levantar as mãos. Alguns de vocês que estão aqui, e que para muitos parece uma loucura, segunda-feira, 9 horas da manhã, vocês estarem aqui, eu sei que muitos não dobraram esse ano. Tem gente que multiplicou por 3, por 4, por 5 o faturamento esse ano. Porque tem portas que só Deus abre. Tem favor que só o favor de Deus nos impulsiona. Tem definições que só Ele dá. Porque nós estamos cuidando. Existe um propósito. Nós estamos alinhando o propósito de Deus, os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Nós estamos bebendo da fonte, recebendo sabedoria, caminhando no temor, buscando visão, não nos conectando cada vez mais ao Criador, nos conectando cada vez mais. O que tem a ver minha vida profissional com a minha vida espiritual? Tudo. Tudo. Não separa nada. Você precisa de fé, você precisa dele, o propósito é dele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para o seu propósito, tudo. E de vez em quando Deus permite esses 3 inimigos se levantar para ativar a nossa fé. Sabia? De vez em quando surgem os 3 grandes inimigos para ativar a nossa fé.
Porque aqui você vai perceber que houve um avivamento. A nação foi avivada. A nação se levantou para buscar a Deus. A nação inteira se levantou em jejum, oração, correu para o templo. A nação inteira. E qual foi o final disso? Crônicas 20:12. Ó nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós, diga comigo, o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Nós não sabemos o que fazer, Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá, suas mulheres, seus filhos, diga comigo, até os de colo, estavam em pé diante do Senhor. Já parou para pensar? Homens, mulheres, crianças, todos ali de pé diante do Senhor. Isso foi um avivamento. Foi um avivamento que aconteceu por causa de um problema. Sabe aquela frase que bendita a dor, bendita a aflição que nos leva à presença de Deus? Aquela situação que nos leva a ter um encontro real e verdadeiro com Deus? Bendita a aflição. Porque isso aqui mudou a história. Aí, o Senhor se levanta. Depois dessa oração, o Senhor se levanta. O Senhor toma a boca de um profeta. Toma a boca de um profeta, e um profeta jovem. Não era nem um profeta experiente. Toma a boca dele. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaias, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês. Vamos lá em voz alta, diga comigo: não tenha medo, nem fique desanimados, por causa desse exército enorme. Diga comigo em voz alta: pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Diga: não tenha medo, não fique desanimados, pois a batalha não é de vocês, mas é de quem? Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz. Vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês, diga comigo em voz alta, não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Olha que coisa linda. Fruto de um clamor, fruto de uma oração. Vocês vão, sabe? Vocês vão se preparar, vocês vão se levantar, vocês vão ao encontro do inimigo, mas quem vai dar essa vitória? Quem vai batalhar essa batalha? Quem vai lutar por vocês? Sou eu. Eu vou dar vitória a vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Vamos lá em voz alta, diga comigo: Josafá prostrou-se com o rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. O líder prostrou, todos se prostraram. O líder se rendeu, todos se renderam. Então os levitas e os descendentes dos coraitas, dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Vamos lá em voz alta, diga comigo: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas, ou nos profetas do Senhor,
e terão a vitória. Se eu mudar essa tradução, vocês prosperarão. Vocês prosperarão. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Sexta atitude. Diga comigo: adoração. Adoração. Você vai ver aqui que a direção: levante-se, tome posição, saia para encontrá-los. Agora, levanta homens. Depois de consultar, Josafá nomeou alguns cantores ao Senhor, e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. Cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente, diga comigo, do exército, cantando: bem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar, diga comigo em voz alta, diga: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. Eles estavam começando a invadir, e eles foram derrotados. Meu Deus do céu, bispo, o senhor está falando para mim que simplesmente, quais são os pontos aqui? Das 7 atitudes que nós vamos falar aqui, quem lembra qual é a primeira? Segunda? Terceira? Quarta? Eu pulei a quinta, que é a palavra profética. Creia no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Credes nos seus profetas, prosperareis. Ele creu. Tomou posse da palavra. Palavra profética, possuir a palavra profética. Sexto, adoração. Primeira, buscar ao Senhor. Abrir um jejum. Segunda, entrou em oração. Submissão total. Palavra profética entrou, tomaram posse, se agarraram a ela. Sexto, adoração. Enquanto eles estavam indo adorando, depois de uma coisa foi puxando a outra. Aquela decisão de buscar ao Senhor, entrar em oração, abrir um jejum, ativou o quê? A manifestação de Deus, a resposta de Deus, a direção de Deus, do que fazer, como fazer e o que ia acontecer. Uma coisa puxa a outra. Se eles não tivessem decidido buscar ao Senhor, entrado em jejum, em oração, clamado a Deus, se rendido, entrado em submissão total diante de Deus, não teria Deus se manifestado, falado através do profeta fez uma promessa, da promessa deu uma direção, da direção eles fizeram aquilo que era a direção e veio um resultado. Sabe o que me encanta? Não é que eles não tinham que fazer nada, aquela guerra eles não iam lutar. O que Deus mostrou com isso? Bastava eles dar a Deus o que Deus estava esperando, que Deus ia dar a eles aquilo que eles estavam esperando. Está entendendo ou não? Eles lutaram muitas guerras, mas aquela ali eles não iam lutar. Aquela ali Deus ia destruir de forma sobrenatural. Aí diz assim, qual versículo que eu parei? 22? No momento, diga comigo, no momento em que começar a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados.
Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Quando os homens foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, diga comigo, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Sabe qual foi o grande trabalho deles? E sabe como é que se chama isso aqui? Vou ler para você, para simplificar. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, de roupas e também de objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais, diga comigo, mas havia mais do que eram capazes de levar. Sabe como chama isso? Transferência de riqueza. Transferência, porque tinha tanta coisa que eles passaram 3 dias, mas era mais do que eles podiam transportar. O que era para ser uma tragédia, o que era para ser uma desgraça, se transformou numa grande vitória e um avivamento espiritual para a nação, uma transferência de riqueza para a nação, uma prosperidade. É como se, vamos pensar que eles estavam caminhando para terminar o ano muito mal, estava caminhando para terminar o ano devastado por 3 problemas, ou um problema ou um grande problema. Aquilo terminou com uma grande vitória. De um dia para o outro, diga essa palavra, de um dia para o outro. Mudanças podem acontecer de um dia para o outro? Sim ou não? De um dia para o outro, de um dia para o outro. Mas qual era o posicionamento? O posicionamento era, Deus deu a direção. Eles decidiram buscar o Senhor, abriram um jejum, oração, se renderam diante do Senhor no templo, falaram ao Senhor a sua incapacidade, não temos força contra esse inimigo enorme, não podemos. Deus vem, toma a boca do profeta, fala com eles, faz uma promessa, diz: essa peleja vocês não vão ter que pelejar, tomem posição, assuma a posição de vocês, vão ao encontro deles, vão louvando, porque vocês verão um grande livramento que Deus os fará. E eles fizeram, cada direção foi gerando um resultado, cada atitude foi gerando um resultado, e o resultado final foi esse aqui, ó. Era mais do que podia suportar ou carregar. Então Josafá e os seus soldados foram saquear e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, roupas, também objetos, e passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Beracá, onde louvaram ao Senhor. No Vale de Beracá, porque o Vale de Bacá já virou Vale de Beracá. Vale das Lágrimas já virou Vale da Vitória. E passaram, onde louvaram ao Senhor, e por isso até hoje o lugar é chamado Vale de Beracá. Depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Diga comigo: entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. Agora já foram para o quê? Ação de graças. Já estavam voltando para, tudo começou no templo e terminou no templo. Diga comigo: tudo começou no templo e terminou no templo. Agora começou com clamor de aflição e terminou com culto de ação de graças. Diga comigo: eu vou terminar esse ano com culto de ação de graças. Diga: eu vou fazer cultos para louvar, agradecer ao meu Deus por tudo que o meu Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer na minha vida, ainda este ano, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Oi. O 7º, ação de graças. Ação de graças. Vou recapitular para vocês. Vou recapitular. Diga comigo: primeira atitude, decidiu buscar o Senhor. Segunda, abriu um jejum. Terceira, oração no templo.
Quarta, submissão total, quer dizer, se esvaziou e mostrou a Deus. Quinta, palavra profética, veio uma palavra profética. Deus tomou a boca do profeta e falou a eles, liberou uma palavra. Acredite, creia nos seus profetas, e vocês estarão seguros. Creia no Senhor e estarão seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Eles acreditaram, tomaram posse daquilo. Sexta, a adoração, saíram louvando, adorando, cantando, louvando, adorando, cantando, louvando, tomaram posição e foram louvando, cantando, adorando, louvando, cantando e adorando. Deus colocou emboscadas, Deus destruiu os inimigos, Deus põe um fim com a confusão no meio deles. Estava tudo unido, agora virou uma confusão, um matou o outro. Sétimo, ação de graças, um avivamento, uma transferência de riqueza, uma prosperidade para todo o reino. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Porque ai daquele que mexe com o ungido do Senhor, ai daquele, porque a briga não é do cara, a briga, quando o cara compra uma briga com quem é de Deus, ele está comprando uma briga com o próprio Deus, uma briga que ele não pode vencer. O reino de Josafá, diga comigo, manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz. Diga comigo, em todas as suas fronteiras. Quer dizer o quê? Vão trazer para nós. Deus concedeu paz em todas as áreas da sua vida. Deus concedeu paz, todas as fronteiras. Ele olhava, havia paz, ninguém mais lutava. Diga, eu vou terminar esse ano em paz. Diga, eu vou terminar esse ano com a vitória. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Foram cantando, foram louvando. Imagina, gente, vocês não vão ter que lutar, mas toma posição, vá ao encontro. Mas Deus não falou que ia chegar lá, ia estar tudo exterminado. Até então eles estavam indo preparados para a guerra. Agora, se o inimigo era tão grande, se o exército era tão grande que eles não tinham a mínima possibilidade de vencer, não precisava de muita coragem, de acreditar muito em Deus para ir ao encontro disso. E a hora que a gente chegar lá, o que a gente vai fazer? Porque depois de chegar lá, não tem para onde voltar. Mas quando você confia, você dá passos de fé. Quando você acredita na palavra, quando você acredita no que Deus está falando. E grave, viu? Deus usou a boca de um homem. Repita isso, Deus usou a boca de um homem. Esquece o bispo. Esquece o bispo. Porque a palavra que eu estou pregando não é minha, é dele. E se você acreditar, se levantar com esse espírito, eu acredito que nós veremos coisas sobrenaturais, definições sobrenaturais, nós veremos respostas sobrenaturais. Gente falando assim, gente, eu não imaginava que pudesse acontecer isso agora. Gente, eu não imaginava que pudesse ser desse jeito. Gente, eu não imaginava que eu podia estar terminando esse ano como eu estou terminando. Eu não imaginava numa vitória tão grande, eu não imaginava. Segunda Reis 3,16, mesmo Josafá. Ele disse, assim diz o Senhor. Está lá no deserto, numa marcha de 7 dias, acaba, termina a água. E agora não tem água, como é que nós vamos fazer? Tem alguém, sabe de algum homem de Deus aqui? Tem algum profeta no nosso meio? Tem. Eliseu está aí. Então chama ele, vamos consultar. Vai lá e consulta o homem de Deus. Aí o homem de Deus vem e diz assim: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, cave covas nesse vale. Nós estamos no deserto, mas cava cova. Diga comigo, cavar cova é preparar. Diga, é me preparar. Diga, cavar cova dá trabalho, exige esforço. Cava cova nesse vale.
Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos, seus outros animais beberão. Vamos lá, em voz alta, leia ali por favor, diga comigo: no dia seguinte. Quanto tempo depois, gente? No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Na outra tradução diz assim: sucedeu que pela manhã as águas vinham pelo caminho de Edom e a terra encheu-se de água. Diga comigo: a minha vida, diga, vai transbordar de bênçãos. Diga: eu não verei vento. Diga: eu não verei chuva. Diga: mas eu creio. Diga: vai alagar, vai transbordar em bênçãos. Diga: eu creio. Acredite, meu filho. Acredite. No dia seguinte. Você acredita que de hoje para amanhã muitas coisas podem ser definidas de hoje para amanhã? Quem se compromete que vai testemunhar de hoje para amanhã? De hoje para amanhã. Em nome de Jesus, de hoje para amanhã. Eu acredito, de hoje para amanhã. Se no dia seguinte Deus fez, tem situações que Deus vai dar vitória de hoje para amanhã. De hoje para amanhã. Qual é a nossa função? Puxe a canção aí, por favor. Nós já vamos cantando em nome do Senhor Jesus. Vai, diga: eu vou cantar o impossível. Deus irá fazer. Nós vamos para a guerra assim. Nós vamos para a nossa semana assim. Nós entramos em dezembro assim. Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Eu vou cantar antes de ver. Fala com fé: o impossível Deus irá fazer. O impossível Deus irá fazer. Seu nome é Jeová Jireh. Tudo é possível. E tudo é possível aquele que crê. Eu vou cantar antes de ver. Eu creio, Senhor. Eu creio em mudanças, eu creio em definições, eu creio em portas abertas, eu creio, meu Pai, eu creio em vitórias, eu creio, meu Deus, Senhor, em contratos, eu creio, meu Pai, ó meu Deus, em sims que eles estão esperando, eu creio em respostas de orações, eu creio, meu Pai, eu creio, meu Deus, como o Senhor foi com Josafá, como o Senhor fez através de Josafá, como o Senhor deu aquela vitória a Josafá. Aqui estamos nós, meu Deus, nesse primeiro dia clamando ao Senhor. Eu creio, Senhor. Que tudo é possível. Eu creio. Que crê. Eu vou cantar. Diga. Antes de ver. Eu vou. O impossível Deus irá fazer. Ele vai. Seu nome é Jeová. É o Deus da provisão. É o Deus da provisão. Tudo é possível aquele que crê. Eu sei que não deu tempo de você preencher esse impresso, mas você vai orar agora e vai dizer: em nome do Senhor Jesus, tudo que eu vou colocar aqui, eu creio que eu vou entrar em 2026, mas esses problemas não vão entrar comigo, esse resultado não vai entrar comigo, eu creio em viradas, eu creio no sobrenatural, eu creio em milagres, eu creio que Deus vai fazer maravilhas na minha vida, agora em dezembro, eu creio em reviravoltas, eu creio, meu Deus, eu creio em portas abertas, eu creio, meu Pai, em definições sobrenaturais, eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, nós não veremos vento, nós não veremos chuva, mas o vale vai transbordar, nós não veremos vento, nós não veremos chuva, mas vai acontecer, Senhor, o sobrenatural vai acontecer, meu Pai, eu acredito, meu Deus, eu acredito, eu oro com ela, eu oro, meu Deus, Senhor, destrava aquilo que está travado, ó meu Deus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer, envia o teu anjo, meu Pai, envia o teu anjo, joga por terra, meu Deus, os amonitas da vida dela, os meunitas da vida dela, os montes Seir da vida dela, porque eu declaro com ela, eu declaro em oração, ela vai entrar em 2026, mas esses problemas não vão entrar com ela vai entrar abençoada, ela vai entrar vitoriosa, ela vai entrar, meu Deus, ó Senhor, com grandes definições, eu acredito, meu Deus, eu clamo com ela, eu oro com ela, move os céus, move a terra, move, meu Deus, Senhor, move os céus,
céus, move a terra. Dê vitórias, meu Deus. Eu quero vitórias, eu quero definições para o teu povo. Joga por terra, meu Deus, o problema 1, o problema 2, o problema 3. Joga por terra, Senhor. Joga por terra o problema 1, o problema 2, o problema 3. Joga por terra, Senhor. Joga por terra, meu Deus. Seja qual for os problemas que acompanhou ela até dezembro. Acompanhou ela até dezembro, mas de dezembro não passa. Esse problema acompanhou até dezembro, mas de dezembro não passa. Acompanhou até dezembro, mas de dezembro não passa. Fala com ousadia. Fala, pode ter chegado até dezembro, mas não vai entrar em 2026 comigo. O problema pode ter chegado até dezembro. Esse resultado pode ter chegado até dezembro, mas de dezembro não passa. De dezembro não passa, porque eu não termino esse ano vivendo os mesmos problemas. Eu não termino esse ano com o mesmo resultado. Em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, é tempo de aceleração, Senhor. Acelera o processo, meu Pai. Acelera o processo, meu Deus. Move o sobrenatural na vida dela agora, Senhor. Acelera o processo, meu Deus. Eu creio, meu Deus. Senhor, nós não veremos vento, não veremos chuva, mas vai transbordar, vai alagar, vai jorrar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro com ela. Eu profetizo com ela. Eu declaro sobre a vida dela, meu Deus. Eu declaro, Senhor, aqui estamos nós, seguindo os passos de Josafá. O primeiro dia, orando, meu Deus. O primeiro dia, meu Deus, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Nós decidimos começar o mês buscando ao Senhor. Nós decidimos, meu Deus, começar o mês clamando, orando, apresentando ao Senhor as nossas questões, meu Deus. Dê vitória, Senhor. Dê vitória, Senhor. Dê vitória ao teu povo. Dê vitória ao teu povo, Senhor. Dê vitória ao teu povo. Dê vitória ao teu povo. Só acredite numa coisa. Não abre seus olhos. Chegou até dezembro. Diga, mais dezembro não passa. Ah, coloque isso no teu espírito. A fé muda qualquer situação. A fé reverte qualquer situação. Pode ter chegado até dezembro. Aquela situação foi revertida de forma sobrenatural. Eu declaro, você vai terminar o mês de dezembro cheio de alegria, porque o Senhor dará vitória sobre inimigos. O propósito da mudança é Deus nos preparando para o ano novo. É Deus nos preparando para entrar o ano sem pendências do ano anterior. Houve uma mudança espiritual e econômica na nação de Judá. Serão mudanças exatamente, profissionalmente, financeiramente. Eu não sei qual é a questão que te acompanha até então, que você diz, não, eu não quero isso para o ano que vem, não. Eu não quero isso. Você vai cavar covas, quer se preparar. A sua vitória não chegará por meios naturais, mas pelo sobrenatural, será pelo Espírito. Apenas cabe. Eu acredito, em nome de Jesus, milagres vão acontecer. Como disse hoje, Deus não precisa de sinais para agir. Ele não precisa de clima favorável, Ele não precisa de oportunidades humanas. Ele cria as oportunidades. Ele não precisa de portas pré ou semi-abertas. Ele abre completamente portas. Quando Deus decide agir, Ele cria caminhos que estavam invisíveis aos olhos humanos. E eu acredito numa coisa: dezembro será um mês de respostas que chegam de repente, sem aviso, sem lógica, sem explicação humana, sem chuva visível. Diga comigo, Deus vai me surpreender. Diga, Deus vai me surpreender. Coloque isso no teu espírito. Creia no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia.
Deus vai te surpreender. Deus vai encher sua vida. Todas as áreas da sua vida serão cheias. E eu quero que você una com o seu grupo agora, ou com a sua família, ou com a sua equipe, e você vai orar e vai dizer em nome do Senhor Jesus: mudanças sobrenaturais vão acontecer nessa reta final de ano, mudanças sobrenaturais vão acontecer. Nós não vamos terminar o ano do mesmo jeito, nós vamos, em nome do Senhor Jesus, terminar esse ano como um dos melhores anos da nossa vida, como um dos melhores anos, em nome do Senhor Jesus. Ora com a tua equipe, ora com o teu grupo e diga: em nome do Senhor Jesus, eu declaro mudanças no nosso meio, o sobrenatural acontecendo no nosso meio, o impossível acontecendo no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro com ela, meu Deus, o impossível acontecendo na vida dela, o sobrenatural acontecendo, meu Pai, o sobrenatural acontecendo nessas empresas, portas gigantescas sendo abertas, contratos sendo assinados, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora, Senhor, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora portas sobrenaturais, meu Deus, se abrindo, meu Pai. Eu declaro em nome do Senhor Jesus: vai acontecer, meu Pai. Nós não veremos vento, nós não veremos chuva, mas vai transbordar. Nós não veremos vento, nós não veremos chuva, mas vai transbordar. Vai alagar, vai alagar, vai alagar, vai alagar, vai alagar. Nós não veremos vento, não veremos chuva, mas vai acontecer o sobrenatural. Boas surpresas virão, boas surpresas virão, para a honra e a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor. Abençoe. Dê definições, dê respostas. Em nome de Jesus. Isso. Sobre todo nome. Em nome de Jesus. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Pode fazer a corrente. Canta essa canção. Meu Deus, fala profeticamente. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o Isso. meu Deus. Com o teu propósito na mão, diga. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Todos hão de ver. Vai, diga. Quão grande é o meu Deus. Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus. E todos Hão de ver. quão grande. Quão grande é o meu Deus. Quão grande É o meu Deus. é o meu Deus. Cantarei quão grande É o meu Deus. é o meu Deus. E todos hão de ver. Todos hão de ver. Quão grande. Quão grande é o meu Deus. Eu quero que você levante o teu propósito e a tua mão, e eu vou abençoar e concordar com você. Eu declaro, Senhor, eu profetizo viradas, milagres, transformações. Eu profetizo, meu Senhor, o sobrenatural acontecendo, mudanças radicais. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, como o Senhor fez no tempo de Josafá, aqueles 3 inimigos. No outro dia, no dia seguinte, Senhor, estava exterminado. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus grande, poderoso, incrível, sobrenatural. Eu declaro mudanças acontecendo, Senhor. Ela vai entrar em 2026, mas essas situações que a trouxe ao propósito da mudança não vai entrar com ela. Que ela possa fechar esse ano comemorando, com ação de graças,
glorificando o Senhor, fazendo cultos de ação de graça, cultuando ao Senhor para agradecer todo o bem que o Senhor tem feito, todas as mudanças, todas as transformações que o Senhor fez, as portas grandes, os contratos, as negociações, meu Deus, Senhor, fechando esse ano com paz, paz em todas as áreas. O Senhor deu paz em todas as fronteiras de Josafá. Que ela tenha paz na vida familiar, que ela tenha paz na vida profissional, que ela tenha paz no emocional, no espiritual, que ela tenha paz na saúde, que ela tenha paz em todas as áreas da sua vida. Eu oro por eles, eu os abençoo. Concordo, meu Pai, com a vitória de cada um e tudo que será colocado nesse impresso, tudo que será colocado no propósito da mudança, Senhor. Nada vai ficar do mesmo jeito. Ela vai entrar. Diga, eu vou entrar em 2026. Diga, mas esses problemas não vão entrar comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.